Olá novamente, tudo bom? No primeiro vídeo dessa série sobre etnia, nós falamos sobre conceitos teóricos relacionados às questões étnicas. No vídeo subsequente, a gente falou sobre indígenas brasileiros, mais especificamente sobre uma etnia em particular, que são os Guarani-Embuá. E agora nós vamos falar sobre a música Guarani-Embuá. Essas músicas são cânticos que narram os cotidianos das Tecoá, das aldeias. E tudo aquilo que a gente viu no vídeo passado sobre espiritualidade, sobre cultura, sobre visão do mundo, tudo isso vai aparecer nas letras das canções. Por isso que é muito importante que o professor, que a professora de música, que queira falar sobre musicalidade indígena, também busque entender a cultura, a espiritualidade desse povo, porque essas questões vão aparecer nas letras. As letras vão falar sobre Yanderu, vão falar sobre a terra sem mares, vão falar sobre tudo isso. E muitas vezes o estudante mesmo vai trazer uma questão. Quem é esse Yanderu que está sendo falado aqui? Por que eles querem ir para o outro lado do oceano? Então, se o professor não estiver a par dessas questões, não vai conseguir passar esse conhecimento bem passado e pode até reproduzir estereótipos, pode criar assim na ideia dos estudantes que o indígena ele faz a música assim porque o indígena, sei lá, é doido, não sei. Não, tudo tem um porquê. Se a gente pesquisar, se a gente buscar aprender com os indígenas, com as indígenas, a gente vai entender esse porquê. E quando a gente for passar essa cultura, quando a gente for divulgar essa cultura para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, seja para quem for, a gente vai conseguir ensinar de uma forma que não estereotipada. Muito pelo contrário, de uma forma que valorize de fato a cultura indígena. Por isso que a gente também precisa aprender sobre a espiritualidade, porque ela está imbricada também na musicalidade indígena. E essas músicas elas vão ter função de ensino, de adoração, de celebração e de socialização. No que se refere à socialização, é muito importante falar que os indígenas eles estão sempre caminhando. Caminhar para eles é algo sagrado, porque caminhando, eles sendo direcionados para o Yanderu, claro, eles vão buscar chegar cada vez mais perto à terra sem males. E nisso eles estão sempre frequentando outras aldeias, não só frequentando, mas às vezes passando temporada, às vezes se mudando por um grande período de tempo, nessa tentativa de chegar à terra sem males. E nisso, quando você chega em uma outra aldeia, embora todos sejam guaranis, você ainda não conhece o pessoal, né? Então a música também é uma forma de socialização. Então quando você chega num lugar onde você não conhece, e você canta as músicas da sua aldeia, você mostra para uma outra aldeia as músicas que eram cantadas na sua aldeia, você acaba se socializando e você consegue mostrar que de fato você é um Guarani-Embuá. Então a música é muito importante como uma forma de socialização entre Guaranis e Embuá. Eles também são conhecidos como luthiers da floresta. Luthier a gente sabe que é o profissional que fabrica e conserta instrumentos musicais. Eles são conhecidos como luthiers da floresta porque eles constroem os próprios instrumentos. E isso também é algo que vai diferenciá-los dos outros indígenas. Outros indígenas também constroem esses instrumentos, mas como a gente vai ver aqui, alguns instrumentos que os Guaranis-Embuá fabricam são bem complexos. E esses instrumentos são classificados em masculinos e em femininos. Sim, essa questão de gênero influencia bastante os Guarani-Embuá. Existe sim papéis, tarefas sexualmente definidas. Homens fazem uma coisa, mulheres fazem uma coisa. A gente não pode olhar isso com o nosso olhar, que está muito assim, é, muito muitas vezes influenciado por outras visões, mas na percepção indígena isso não é um problema. As mulheres não se sentem oprimidas, ou os homens não se sentem oprimidos por não poderem tocar um ou outro instrumento. Eles compreendem que isso faz parte da cultura deles. Então, os instrumentos masculinos são o embaracá, que a gente vai ver que é muito parecido com o violão, mas não é violão. O embaracá mirim, que seria a maraca. A ravaí, que é muito parecida com uma rabeca, mas não é rabeca. O anguapu, que seria um tambor. O pupugua, que são clavos. O mambamaraí, que é muito semelhante a uma flauta doce. E o mamburetá, que é a flauta de pan. E o acurangá, que é literalmente pau de chuva.
Os instrumentos femininos são menos. O tuacuapu, que é uma taquara, que você toca ela percutindo no chão, e o mamberretá. A gente percebe que tanto um homem como a mulher tocam o mamburretá. Só que o mamburretá do homem é maior, tem 6 a 7 canos, e a da mulher é menor, tem 3 a 4 canos. Então eu vou mostrar aqui os instrumentos. O primeiro é um embaracá, que é o violão. Esse aqui é um embaracá que é feito todo artesanalmente, né? E a gente percebe ali na foto que na mão do violão tem uma, duas, três, quatro, cinco tarraxas. Porque essa é a grande diferença do embaracá para o violão como a gente conhece. Ele tem 5 cordas. E eles são afinados de uma forma que a pessoa que toca não precisa usar a mão esquerda, que é geralmente a mão esquerda que você faz os acordes, né? Você só usa a mão direita. Então, na verdade, é um instrumento que tem caráter harmônico, sim, porque as cordas elas não são afinadas de qualquer jeito, elas são afinadas dentro de determinada tonalidade, mas vai ter um sentido mais rítmico do que harmônico. Então é um instrumento diferente. E você pode muito bem pegar um violão, como esse, tirar uma corda e afinar as outras para virar um embaracá. Entende? E muitos indígenas fazem isso. E algumas pessoas vão dizer que o embaracá ele foi trazido pelo colonizador, porque os jesuítas colonizaram muitos guaranis em Boá e ensinaram música e coisas para eles. E a história muitas vezes conta dessas formas, que os portugueses, a cultura portuguesa influenciou os Guarani em Boá. Mas alguns Guarani em Boa vão falar, não, não, muito antes dos portugueses chegarem, a gente já fazia embaracá. A gente fazia embaracá com casco de tatu. Isso é uma coisa muito importante para a gente falar. Porque, se isso for verdade, o violão ele surgiu primeiro aqui nas Américas do que na Europa, não é? Antes, né, do violão ser criado na Europa, os Guarani-Mbuá já faziam um instrumento semelhante, o baracá, com casca de tatu, com casco de tatu, como uma forma de caixa de ressonância. Então isso significa o quê? Apagar o que o português falou? Que os portugueses falaram, não, o embaracá foi trazido pelos portugueses. Não, não é também apagar. Uma perspectiva decolonial não vai apagar a história vista sob a ótica do colonizador. Vai, na verdade, reafirmar ou dar importância e significação também da história contada pelos colonizados. Ou seja, a gente falaria assim, embora os portugueses, os colonizadores, tenham falado que os Guarani-Mbuá aprenderam a tocar o embaracá com os portugueses, muitos xeramões vão dizer que, na verdade, os embaracás já eram tocados antes da colonização e sendo feitos com cascos de tatu. Entenderam? Você não apaga uma história nem a outra. Você conta as duas, mas dá mais importância à visão do oprimido, à visão do colonizado. Muitos guaranis em Boá vão usar, de fato, um violão e vão transformá-lo em embaracá. Se você quiser saber como transformar um violão em um embaracá, tem vídeo aqui nesse portal ensinando como fazer isso. Eu, infelizmente, ainda não tenho um embaracá artesanal para mostrar para vocês. Tem essa foto de um artesanal que eu peguei na internet. Eu ainda não tenho, mas se Deus quiser, um dia eu terei um. Agora, a raveí. Se o embaracá ele é semelhante a um violão, a raveí vai ser semelhante a uma rabeca. Essa eu tenho. Eu adquiri com os indígenas, né, da aldeia Sapucá de Bracuí, e ela é toda artesanal. Vejam que instrumento maravilhoso, que instrumento maravilhoso, riquíssimo em detalhes. Nessa cabeça aqui de águia, eles perguntaram qual animal eu gostaria que tivesse aqui na mão do instrumento, né? Eu pedi para fazer uma águia, porque eu gosto de águias, mas é uma característica da raveí, sempre tem um animal talhado aqui.
é feita de uma árvore chamada cacheta. E as cordas originalmente eram cordas de pesca, mas aí depois eu troquei para cordas de violino mesmo. Não é algo que agride a cultura, porque os próprios Guarani-Mboá fazem isso. E aqui o arco também tem esse detalhe da águia. E aqui não é crina de cavalo, aqui é a corda de pesca. Eu não sou um exímio tocador, mas vou tentar tocar algo aqui para vocês. Vamos lá então? Som bem rústico mesmo, que nem o de uma rabeca. O instrumento Guarani-Mboá é o anguapu, que é esse tambor aqui. Olhando à primeira vista, parece um tambor comum e normal. E de fato é um tambor, só que ele é bem pesado. E isso se dá porque ele é um tronco, uma árvore mesmo, que foi cortada e escavada. Olha como ele é oco e bem grosso. Ele foi escavado, depois que o tronco foi cortado, ele foi escavado com uma ferramenta simples. Então é uma árvore bem densa, uma madeira de lei mesmo, e bem pesado, que faz esse instrumento ser bem pesado mesmo. E aqui em cima na pele é literalmente a pele de um animal. E geralmente o anguapu é usado marcando só mesmo a pulsação da música. Essa que é outra música que também está no portal Músicas no Plural, na parte repertório. O próximo instrumento é o embaracá-mirim, que é essa maraca, né, esse chocalho. Ele é feito de cabaça, aquele mesmo material que faz o berimbau, né? O berimbau tem aquela vara, tem um arame e tem uma cabaça que serve como uma caixa acústica. E assim como o berimbau ele tem um chocalho, que é o cachixi, e dentro do cachixi tem uma determinada semente, que é a lágrima de Nossa Senhora, o embaracá-mirim, dentro dele também tem a lágrima de Nossa Senhora. Não é qualquer semente que pode ser feito o embaracá-mirim. E a história conta que o embaracá-mirim foi dado pelo próprio Yanderu. Um determinado indígena tinha um filho doente e ele foi até Opã e Yanderu falou para ele que ele deveria fazer esse instrumento e falou que deveria ser feito exatamente dessa forma, com a cabaça, amarrado com cipó, colado com cera de abelha e dentro a lágrima de Nossa Senhora, e o tocar do chocalho do embaracá-mirim curaria o menino. Isso aconteceu e até hoje o embaracá-mirim ele é utilizado em rituais de cura pelos Guarani-Mboá. E isso é muito interessante porque esse instrumento em específico ele é um instrumento sagrado, assim como todos os embaracá-mirins, assim como todos os embaracás, assim como todas as gravéis. Mas esse aqui que foi vendido para mim, ele não é consagrado. Para um instrumento ser consagrado, para ele de fato ser utilizado em ritual de cura, ele precisaria passar por uma cerimônia também, por um ritual, onde o Xeramói iria fumar, né, o tabaco e soprar no embaracá-mirim. A fumaça do tabaco lembra o que? As nuvens, né? Então seria tipo uma conexão entre o real e o espiritual. E esse instrumento consagrado ele nem poderia sair da Opã. Esse instrumento aqui que eu tenho me foi vendido porque ainda não foi consagrado, porque se fosse não poderia ser. Existem outros modelos também de embaracá-mirim, como esse aqui, que é feito de palha trançada, e uns menores também, como esse aqui, que é muito
muito bonitinho, né? Mas em geral eles são assim. Ele tem uma grafia também bem interessante, ó. O próximo instrumento é o curangá, que é o nosso pau de chuva. O cu significa chuva e rangá pau. E ele não é muito utilizado nas músicas Guarani-Emboá, ele é mais utilizado mesmo nas casas, porque o som dele faz as crianças se acalmarem. De fato é um som muito agradável, ouçam. Lembra mesmo a chuva caindo, né? Por isso que é um pau de chuva, a curangá. E aqui esse grafismo, lembrando que nada é sem propósito, tudo tem um significado. Esse grafismo os indígenas contam que o guerreiro, quando ele vai sair para caçar, cada caçada que ele faz, cada animal que ele consegue de fato capturar, ele faz um risco. Então isso daqui indica, por exemplo, um caçador que foi vitorioso, que é bastante vitorioso nas suas caçadas, que ele consegue trazer bastante caça para a aldeia. Então esse daqui é o curangá. Continuando, temos o tacuapu. Como eu falei, é um instrumento feminino. Ele é um bambu grande e frondoso, de mais ou menos 1,10 m, e totalmente oco, menos aqui a uma das pontas, que é fechada. E tacuapu significa literalmente som do trovão. Tacuá significa trovão e pu, som. Ele é tocado percutindo o chão. E a história é muito interessante, porque fala-se que uma certa aldeia estava sendo invadida por uma tribo rival, por uma aldeia rival, melhor dizendo. E então, as mulheres, todas as mulheres daquela aldeia, pegaram seus tacuapus e começaram a percutir o chão. E o inimigo que estava longe pensou que tinha um grande exército marchando contra eles e eles fugiram. Então as mulheres daquela aldeia conseguiram evitar essa invasão. E a primeira vez que eu li isso, eu pensei, que bobeira, tremer o chão, um pedaço de bambu. Gente, depois quando eu comprei o meu tacuapu e eu percuti o chão, você de fato você sente o chão que está no seu pé tremendo, sabe? Treme mesmo. Eu tô aqui em casa, então é piso, né? A gente não sente tanto, mas na aldeia, que é terra batida, que é terra mesmo, treme demais. É bem interessante esse instrumento tacuapu. E a mburtá, ela é um pouco mais difícil da gente encontrar, mas a gente também encontra. Nos corais guaranis a gente não vê tanto assim, é mais no dia a dia das aldeias. As pessoas tocam para ter alegria. E é muito semelhante a uma flauta de pan. E isso é interessante porque eu não sei se vocês já pesquisaram sobre o caminho de Paraíbu. O que é o caminho de Paraíbu? Os historiadores contam que existe a possibilidade de ter existido um caminho que ligava São Paulo até a Cordilheira dos Andes. Um caminho assim de terra mesmo, onde havia esse intercâmbio entre os indígenas brasileiros e os indígenas do Peru. E os indígenas narram que existia um povo muito rico, que tinha muito ouro, e eram de fato esse povo, os impérios lá do Peru. E uma das evidências de que pode ter havido como se diz, um contato entre esses povos é justamente a mamburretá, porque os peruanos eles têm a flauta de pan, que é a maior, né?
Mas os indígenas aqui do Brasil, os Guarani-Emboá, têm a mimbretá, que é um instrumento muito semelhante. Então isso aqui é um indício, uma evidência que o caminho de Paraíba de fato existiu e de que houve contato entre os indígenas peruanos e os indígenas brasileiros. E aí fica uma questão, por que em história a gente não estuda isso, né? A gente estuda os indígenas brasileiros de uma forma e os indígenas peruanos de outra, como se fossem povos totalmente isolados. Não, foram povos diferentes, mas que muito provavelmente em determinado momento da história eles se conectaram. Isso daqui é uma das evidências, existem outras palavras semelhantes, né? Por exemplo, mas isso daqui é uma evidência musical, isso daqui é muito interessante. Então, sem mais delongas, eu vou tocar um pouquinho para vocês. É um som muito legal. Lembrando que isso daqui é um instrumento masculino, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 canos. O instrumento feminino teria 3 ou 4 canos. Isso é que eles colocaram para mim, mas em geral eles tocam assim, juntando mesmo os canos e tocando. Não tem essa amarração aqui de palha não. E palha e cipó. É só deixando os caninhos juntos mesmo e soprando. Esse é o mamburetá. E tem também o mambumaraí, que eu falei que é semelhante a uma flauta doce. Tem essa que é tipo uma flauta doce, que tem um bisel e tudo bem semelhante. A única diferença da flauta doce é, obviamente, o timbre, mas também porque são 6 orifícios ao invés de 7. E tem essa daqui que é mais semelhante a uma flauta transversal. Também é uma mambumaraí, só que aí você, em vez de soprar somente, você tem que ter a embocadura. Vou tentar aqui um pouquinho mais difícil, mas vou tentar. Essa música que eu toquei tanto na Mambamaraí, que parece uma flauta transversal, como a Mambamaraí, que parece uma flauta doce, ela se chama Manduvidui. Também tem vídeo aqui no portal falando um pouquinho mais sobre essa música. Continuando, não, na verdade a gente chega ao final dos instrumentos. Esses são os principais instrumentos Guarani-Emboá. E eu queria só falar um pouquinho do uso deles dentro da música, dos aspectos musicais. O embaracá, como eu falei, ele é um instrumento que vai dar a tonalidade da música, então a afinação dele vai contribuir para isso. E a gente pode dizer que talvez seja o instrumento mais importante. É muito difícil você ver uma cerimônia, um cântico não ser acompanhado por embaracá. Então ele vai ter assim essa predominância em relação aos outros instrumentos. O fato dele não apoiar tanto melodicamente não tem problema, porque em geral ele está acompanhando a canção. Então a melodia vai ser dada pela voz, o embaracá vai estar reforçando ali a tonalidade. A partir do embaracá, a araveí vai ser afinada. A araveí ela vai dar um suporte melódico. Então vão ser como solos, né? Quando a voz para de cantar, a araveí vai fazer a mesma melodia da voz, sendo ali no instrumento, uma melodia instrumental. O embaracá mirim, ele vai estar sempre ali fazendo a pulsação da música. Então vai estar ali reforçando o andamento em si. Se o andamento for rápido, a gente vai tocar o embaracá mirim rápido. Se o andamento for lento, a gente vai tocar lentamente. O acarangá, como eu falei,
ele não tem tanta função musical, é mais uma função assim, dentro das próprias residências, para acalmar as crianças e também para simular mesmo o som da chuva. A chuva também é algo sagrado dos guaranis. Tacuapo, ele também vai ter a função de reforçar a pulsação. Ele vai estar ali junto com o mambam, pro mambam não, perdão, pro embaracá, né? Então se a música for Orema, Aguatamaú, aí eu vou estar tocando na pulsação. Orema, Aguatamaú, Parauá, Aguatamaú. Aí a mesma coisa o tacuapo. Oruavan, mando vijuí. Oruavan, mando vijuí. Mando vijuí. Os dois fazendo essa mesma função rítmica. O mambaretá e o mamaraí são tocados assim no dia a dia. Não é tão comum assim você ver junto com os corais. Os corais vão ter mais tacuapu, Embaracamirim, Embaracá e Ravaí. E talvez você esteja um pouco curioso sobre as canções que são cantadas. Quais são essas canções, como que é a melodia, como que é a letra. Aqui nesse portal, Músicas no Plural, musicanoplaural.com, você vai encontrar canções Guaranim-Boá, onde você vai ver o pessoal, né, os indígenas, tocando de fato esses instrumentos que eu acabei de mostrar. Então não deixe de ver outros vídeos para continuar aprendendo sobre essa cultura tão maravilhosa, essa musicalidade tão linda que é a musicalidade Guaranim-Boá. Muito obrigado, fique com Deus, até a próxima.